Muito bem. Domingo que vem nós vamos começar uma campanha bíblica. Domingo que vem vai estar aqui uma Hanukkah. Quem já esteve aqui o ano passado deve lembrar disso. Sempre no final do ano nós colocamos aqui um candelabro gigante, que a Bíblia chama de candelabro, mas em hebraico se chama Hanukkah. É um candelabro de 9 pontas, são as 8 pontas de um milagre que nós vamos estar falando nas próximas semanas, e uma dessas pontas, uma dessas hastes, representa aquilo que os hebreus chamam de vela serva, a serva das outras, que na verdade nós que seguimos a Bíblia sabemos que representa quem? Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Deus que se tornou servo e veio a esse mundo para me servir e servir você, amém? Agora, eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 10, verso 22 e 23, porque, gente, a palavra de Deus é uma coisa tremenda, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa inexplicável, e quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo como ela é maravilhosa. Quinta-feira passada mesmo, agora eu estava falando na célula, muitas pessoas talvez não acompanhem muito a história, mas durante mais de 25 anos a Rússia, ela esteve apagada do cenário mundial. Ninguém ouviu falar da Rússia. De alguns anos para cá, o mundo inteiro está ouvindo falar da Rússia novamente. A Rússia esteve durante aproximadamente 25 a 30 anos apagada. Ninguém ouvia falar. De repente, do nada, a Rússia surge de novo e chamando a atenção até do maior país do mundo, que é os Estados Unidos, o país que se considera a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. Ok, e isso está na Bíblia, e nós estávamos falando sobre isso na nossa célula passada, falamos também no rádio. Quem chegou a ouvir no rádio? Levante a mão, que nós falamos sobre a Rússia, Gênesis 38. Quem ouviu o programa Caminho da Vida? Levante a mão. Gente, vocês têm que ouvir o nosso programa. Quem não ouve está convidado a ouvir. Como é que eu faço para ouvir, apóstolo? Basta você entrar no site da igreja, que é o www.caminhodavida12.com.br. Pelo site você assiste, você ouve, mas se você quiser também, você pode baixar um programinha no seu próprio celular, chamado iRádios, é o nome do programa, e aí toda vez que você clicar no iRádios, o programa Caminho da Vida abre. Por que é importante você ouvir o programa? Eu estou lá todos os dias, de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, e todos os dias eu trago a palavra de Deus ali. Então é uma oportunidade de você me ouvir todos os dias. Tem gente aqui que não perde uma novela, tem gente aqui que não perde o Datena, que não perde porcarias. Infelizmente, não todos, graças a Deus, mas tem muita gente aqui que o que assiste de bobagem, o que ouve de bobagem não está escrito. Então eu convido você, que é filho dessa igreja, a ouvir o seu pastor. Todos os dias, das 10 ao meio-dia, nós estamos ali, ao vivo, com você. Ah, mas eu não posso ligar o rádio, ou ligar o celular, ou lá no serviço. Para isso, hoje criaram um negocinho chamado fone de ouvido. Não sei se você já ouviu falar. Tem um fonezinho de ouvido, põe um fone de ouvido num ouvido, você está ouvindo a rádio e está trabalhando, está fazendo seu serviço normalmente, e está sendo abençoado, amém? Pode ter certeza disso. Então faça isso. Mas, então no programa da semana passada nós falamos sobre essa situação, o ressurgimento da Rússia, que está profetizado há mais de 2.600 anos no livro de Ezequiel, no capítulo 38.
Então, amanhã, segunda-feira, nós vamos estar falando sobre uma outra profecia, também que está na Bíblia. Vamos estar falando lá na rádio. Então, se você quiser ouvir, ligue amanhã e você vai ouvir sobre mais essa profecia. Por que é importante nós ouvirmos essas profecias? Pelo simples fato de que essas profecias estão falando da volta de Jesus. Só que é o que eu estava falando na célula e falei também no programa de rádio. Hoje, eu estou lendo a Bíblia, por exemplo, eu li Ezequiel 38, parece que a gente está lendo o jornal dessa semana. A Bíblia está se tornando um livro assim. Quando você vai olhar as profecias, parece que você está lendo o jornal da semana, porque tudo o que está acontecendo hoje já estava predito na Bíblia Sagrada há mais de 2000 anos. Então é importante que eu e você saibamos disso. Para quê? Para que você não seja pego desprevenido. Amém? Olha, eu quero dizer sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo, se você for ver lá no livro de Apocalipse, já no 6º selo, só tem 7 para abrir, e nós estamos vivendo no 6º, e nós estamos falando sobre isso também lá no programa de rádio. Então, se você acha que Jesus só vai voltar daqui a 50 anos, 100 anos, engano seu, porque Ele está muito mais próximo de chegar, de voltar, do que você imagina. A Bíblia fala sobre o surgimento de um anticristo, que vai assumir o lugar de Deus nessa terra. Há aproximadamente 3 semanas atrás, a Europa, os países da Europa se reuniram numa reunião da Organização das Nações Unidas para pedir que se levante uma pessoa, um líder, para resolver os problemas do mundo. E o Papa Francisco falou que é totalmente a favor que se levante um líder só para buscar resolver os problemas do mundo. Quem é esse líder? A Bíblia dá um nome dele. A Bíblia diz que ele é o anticristo. Então, se você crê nisso, se você não crê, hoje não quer dizer mais nada. E eu sempre estou dizendo isso na rádio também. Tem gente que fala assim, eu não creio. Se você crê, se você não crê, meu irmão, hoje isso não está valendo mais nada. Não quer dizer mais nada. Você crer ou não crer, está acontecendo. Você crendo ou não crendo, está se cumprindo. Você crendo ou não crendo, o plano de Deus está se cumprindo e está se resumindo muito. Então, só para você ter uma ideia, os muçulmanos, eles têm um plano de até 2025 dominarem o mundo. É um plano dos muçulmanos. Ok. Para isso eles precisam dominar 2 países. Um é Constantinopla, que hoje seria Istambul. Esse país já está totalmente dominado, é muçulmano. O outro país seria Roma. Para eles dominarem a Roma, eles têm um plano de matar o Papa. Até 2020 eles precisam matar o Papa e até 2025 dominar Roma. Talvez eles não consigam dominar Roma, mas que a coisa vai feder até o ano de 2025, vai e muito. O que nós estamos vendo aí dos terroristas islâmicos matando, destruindo, vai aumentar demais. Só que o que acontece? A Bíblia diz, e isso interessa para mim e só para você que quer ir para o céu. A Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados. A Bíblia diz sim, que nós iríamos ver o princípio das dores. Então isso que nós estamos vendo hoje, esse sofrimento, é o princípio das dores. Isso a Bíblia diz que nós vamos ver. Porém, antes que a coisa pegue fogo, e está para pegar fogo a qualquer momento, a igreja de Jesus, aqueles que estiverem firmes com Jesus, vão ser arrebatados. Então, quando você pensa assim, se realmente o negócio, a bomba vai estourar em 2025, então ainda tem um tempinho ainda
de sobra para eu fazer das minhas. A Bíblia diz, se for realmente 2025, que esse boom vai acontecer, a Bíblia diz que 7 anos antes vai haver o arrebatamento da igreja. E isso dá lá para 2018. O senhor está dizendo então que Jesus vai voltar e que a igreja vai ser arrebatada em 2018? Eu não estou dizendo nada. Estou dizendo que a Bíblia Sagrada me diz, e é lógico, eu não sou bobo, eu vou fazendo as continhas. Agora, não fique esperando 2018, porque a sua hora pode chegar daqui a pouco. Então eu e você não devemos estar prontos para 2017, ou 2018, ou 2025, ou 2100. Nós precisamos estar prontos hoje, porque daqui a pouco você pode não estar mais nesse seu corpo. Daqui a pouco você pode sair desse corpo, naquilo que nós chamamos morte. Quanto tempo você vai durar? Quanto tempo você tem de vida? Você sabe? Eu não sei. No dia 19 de novembro do ano passado, me chamaram. Do lado de lá me chamaram, só que do lado de cá me seguraram. Disseram, não, ainda não. E aí eu fiquei. Então, meu querido, minha querida, eu hoje sou uma pessoa que eu sei que eu não tenho mais nem um segundo de vida para eu dizer assim, não, eu ainda tenho 1 segundo. Então eu vou aproveitar porque eu ainda tenho 1 segundo de vida. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Se você sabe, parabéns para você. Se você quer arriscar, faça bom proveito. Eu não vou arriscar, porque quando o meu momento chegar, eu quero estar pronto para ir para o céu. Amém? Eu quero estar pronto. Então coloca a sua mão no seu coração aí. Antes da gente entrar na palavra, isso não tem nada a ver, mas Deus está tocando meu coração, então eu quero fazer essa oração com você. Diga comigo assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu venho diante de Ti, para lhe pedir, perdoe todos os meus pecados. Nessa noite, eu quero me arrepender de tudo de ruim, de tudo de mal que eu fiz. E nessa noite, eu te peço, me perdoa, Senhor. Eu te peço, lava-me com o teu sangue, que um dia foi derramado na cruz por mim. Senhor, nessa noite, eu me rendo ao Senhor. Nessa noite, eu renuncio o diabo, eu renuncio o mundo, eu renuncio o pecado. Nessa noite, eu te peço, se por acaso Satanás estava escrevendo o meu nome no livro da morte, nessa noite, eu te peço, apaga, Jesus, com teu sangue, e com teu sangue, escreve meu nome no livro da vida, porque nesta noite, eu me arrependo, eu te recebo, eu te aceito, eu me reconcilio contigo, eu renuncio todo pacto, eu renuncio toda aliança, todo contrato, toda promessa que eu fiz para o diabo, para o pecado, eu renuncio, e em nome de Jesus, nesta noite, eu faço uma aliança contigo e te recebo como meu Salvador, como meu Senhor, como dono da minha vida, e que o mundo espiritual fique sabendo que a partir desse momento eu tenho um só dono,
Jesus Cristo, o meu Senhor. Amém. Amém. Se você fez essa oração nessa noite, pela primeira vez, se você estava afastado do caminho de Deus, se você ainda não havia sido batizado nas águas, como Jesus foi, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, nesse momento, aí onde você está, sai do seu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Se você nessa noite fez essa oração, se reconciliando com Jesus, e você sabe disso, se você fez essa oração nessa noite, porque você não estava seguindo Jesus, não era batizado nas águas, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, em nome de Jesus, para nós impormos as mãos sobre a sua vida. Glória a Deus, lá estão vindo as pessoas, vamos aplaudir Jesus por essas vidas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você vai dizer assim: nossa, mas o senhor nem pregou nada e já está fazendo apelo. Deixa eu lhe dizer algo que o Espírito Santo está dizendo. Há alguém aqui nessa noite que o Senhor está dizendo: é a última chance, não vai ter uma terceira chance. Então o Senhor está fazendo meu coração disparar aqui. E a última vez que Ele fez isso, a pessoa saiu daqui, foi para um bar e foi esfaqueada lá. Então eu não estou pondo medo em você não, eu apenas estou me preocupando com a sua alma, é só isso. Eu não sei qual é a preocupação que você tem com a sua alma, mas eu tenho. E por isso nessa noite, se você está aqui se reconciliando, nessa noite, ou se você está voltando para Jesus, ou se você está se entregando, sai do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Se você não quiser vir, também você tem toda a liberdade, a vida é sua, a alma é sua, você faz o que você bem quiser dela. Se você quiser ir para o inferno, você vai. Se você quiser ir para o céu, você vai. Deus é muito bom, gente. Deus respeita a sua decisão e a sua falta de decisão, Deus respeita ela por completo. Então se há alguém ainda, venha, porque eu quero orar impondo a mão sobre você, em nome de Jesus. Amém. Igreja, fique de pé, vamos colocar as mãos sobre essas vidas. Estenda as mãos de vocês para cá. Glória a Deus, glória a Deus. Se há mais alguém que hoje precisa, essa é a última vez que eu vou falar com você, eu não vou insistir mais, fique tranquilo. Se há mais alguém nessa noite que precisa entregar sua alma para Jesus agora, já, faça isso já. Se você precisa se reconciliar com Jesus, você sabe que você estava afastado, afastada, faça isso agora. Seja humilde pelo menos uma vez na sua vida, por amor à sua própria alma, e tome essa decisão. Ah não, eu vou fazer isso aqui mesmo, eu tenho vergonha, eu vou fazer isso aqui mesmo onde eu estou. Jesus sabe, aí é que está. A Bíblia diz assim: aquele que tiver vergonha de mim aqui na terra, eu vou ter vergonha dele também. Então meu querido, minha querida, tome cuidado com esse negócio que eu estou com vergonha, porque a Bíblia diz que se você tiver vergonha dele, ele também vai ter vergonha de você, do mesmo jeito. E eu não quero que Jesus se envergonhe de mim. Glória a Deus. Você que está aqui na frente, coloque a sua mão no seu coração. Você que está se entregando para Jesus, você que está se reconciliando, eu quero pedir em nome de Jesus também, que os consolidadores que estão aqui, por favor, nos ajudem a cuidar desses queridos, nos ajude a cuidar dessas pessoas que estão aqui. Se essa pessoa é da sua célula, se é um parente seu, em nome de Jesus, firme essa pessoa no caminho de Deus, ajude-a nessa decisão que ela está tomando. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite, Senhor, colocar minha mão sobre cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que está aqui na frente nessa noite.
Senhor, porque pelo poder do Teu Espírito, elas estão tomando uma decisão de se reconciliarem contigo, elas estão tomando uma decisão de entregarem as suas vidas ao Senhor, de voltarem para o Senhor, de se firmarem com o Senhor. Espírito Santo, e o Senhor sabe melhor do que ninguém, que nada disso aqui estava preparado, mas Senhor, o Senhor fala ao meu coração, que hoje algo está para acontecer na vida de alguém. Então eu te peço, Senhor, se havia alguma cilada armada contra qualquer um dos teus filhos, se havia alguma cilada armada para destruir a vida de qualquer um deles, essa cilada está quebrada agora em nome de Jesus, porque a alma dos teus filhos, a vida dos teus filhos agora tem um dono, e esse dono é zeloso, esse dono é ciumento, esse dono não deixa que ninguém toque no que é dele. Ó Espírito Santo, por isso em nome de Jesus eu quero declarar nessa noite: Satanás, você não pode mais tocar nessas vidas, você não tem mais autoridade de tocar na vida de nenhuma dessas pessoas que está aqui na frente, porque elas pertencem a um dono, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Aleluia. Igreja, aplauda Jesus. Fique aqui um pouquinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vocês estão aqui na frente. Deixa eu só dar uma palavra para vocês. Agora, dia 30, nós vamos ter um encontro com Deus. E eu quero convidar você, convocar você, desafiar você, enfim, para que você vá nesse encontro do dia 30. Apóstolo, mas eu não tenho dinheiro. A gente dá um jeito, a gente arruma, fale com o seu discipulador, a gente dá um jeito. Não é por dinheiro ou por falta de dinheiro que você vai deixar no encontro, no encontro. A gente sai catando latinha com você para levantar o dinheiro, vende pipoca, a gente arruma um jeito. Mas vá para o encontro com Deus. Vocês que acabaram de entregar sua vida para Jesus ou se reconciliar com Jesus, isso vai ser vital na vida de vocês. Amém? Olhe para trás e seja recebido por toda essa família que aplaude a Jesus mais uma vez por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sabe que essa festa, onde Jesus, o próprio Jesus esteve honrando essa festa começou do nada. Ela começou simplesmente com a revolta de uma família. E isso é algo que eu quero deixar no seu coração. Uma família que se revoltou contra uma situação. Uma família que derrubou um império demoníaco. Uma família que levantou um exército que acabou com dezenas e dezenas de anos de escravidão. Uma família que recebeu um apelido, Macabeu. Sabe o que quer dizer a palavra Macabeu? Quer dizer isso aqui: martelo. Era uma família que era o pai, 3 filhos e 2 filhas, e é lógico, é a esposa dele. Uma família normal, uma família simples, uma família comum. Pessoas tementes a Deus, mas pessoas que eram comuns. E é isso que eu e você precisamos entender nessa noite. Meu querido, minha querida, nesses 8 dias de festa, uma coisa que Deus quer que você saiba, é que você não nasceu para ser uma pessoa comum.
nasceu para viver como um cachorro. Como é que vive um cachorro? Comum, de uma forma comum. Um cachorro nasce, talvez fique um tempo com a mãe, talvez a mãe abandona ele, e ele começa a andar pelas ruas, pedindo uma esmolinha aqui, uma esmolinha ali. Esses dias mesmo nós fomos num pesqueiro, estava lá o cachorrinho, chega uma cachorrinha lá, ela chega, fica com aquela carinha de pidona, pedindo um restinho de alguma coisa. A cachorrinha está ali, pede uma esmolinha, de repente alguém dá uma esmolinha para ela, de repente alguém dá uma esmolinha para esse cachorro, mas a maioria despreza, a maioria chuta esse cachorro. Esse cachorro acaba descobrindo que ele não tem valor, que ele não tem família, ele não sabe nem quem é a sua família, sai vivendo e andando pelas ruas da cidade, até um dia ser atropelado, alguém matar ele, ou alguém dar chumbinho para ele, ou ele morre de doença. Se ele morrer, ninguém sabe, ninguém vai no enterro, ninguém quer saber, é um cachorro. Pois eu quero dizer a você nessa noite, que Deus não me criou, Deus não te criou para você viver como um cachorro. Deus não te criou para você ser uma pessoa comum, uma pessoa que de vez em quando vai na igreja, ou vai na célula, ou chega diante do patrão e pede um aumentozinho, uma pessoa que quando está carente, pede uma esmolinha de atenção de alguém. Deus não te criou para ser uma mulher que tem que ficar esmolando a atenção do seu marido, ou esmolando a atenção dos seus filhos. Deus não te criou para ser um homem que tem que ficar esmolando a atenção dos seus amigos, esmolando a atenção das pessoas. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para ser uma pessoa que simplesmente acorda e vai viver a sua vidinha comum, e aí trabalha, estuda, termina o dia, vai dormir, às vezes não fala com ninguém. Tem pessoas aqui, e você sabe disso, meu irmão, que você não conversa com ninguém na sua casa, e ninguém conversa com você. Há pessoas aqui, que muitas vezes você sabe disso, parece que dentro da sua casa você é uma pessoa muda, não tem conversa. Maridos que não têm conversa com a sua esposa, esposa que não tem conversa com o seu marido, pais que não conversam com seus filhos, filhos que não conversam com seus pais. Aí você vê os seus filhos entre si, não se conversam. E aí você tem que sair, ir para um bar, ou ir para em algum lugar onde você encontre seus amigos, para conversar com eles, esmolar a atenção deles. Eu me lembro do meu pai. Meu pai era um sepulcro dentro da minha casa, não conversava, não falava, não abria a boca. E quando ele estava lá fora, com os amigos, lá na polícia, ele era militar, com os amigos da polícia, ou com outros amigos que ele tinha, ele era uma pessoa irreconhecível, ele era outra pessoa. Mas hoje eu entendo que ele precisava estar lá fora, entre os amigos, para esmolar a atenção de alguém, a atenção dos seus amigos. Ele tinha que chamar a atenção dos seus amigos de alguma forma. Mas eu quero dizer a você nessa noite, Deus não te criou para viver uma vida assim. Amém? Por isso, quando essas 8 chamas forem acesas, uma dessas chamas que o Senhor vai acender na nossa vida,
Deus abençoe minha esposa. Vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Isso é amor, viu, gente? Porque eu e minha esposa, eu amo fazer a obra de Deus, mas o segundo lugar que eu mais amo depois do céu é em casa, do lado da minha esposa, quando eu fico batendo papo com ela. Como eu gosto de conversar com ela, mesmo que você jogar a conversa fora, a gente senta lá e fica conversando, batendo papo, mesmo que não seja muito, mas o pouco já faz um bem para chuchu. Aprenda a conversar com seu marido, aprenda a conversar com sua esposa. Não precisa cutucar não, que ele já entendeu. Então, queridos, Deus não nos fez para sermos como animais, para sermos pessoas comuns, que vão passar por essa terra sem deixar nada, sem deixar uma história. Ah, ouviu falar do Manuel Joaquim? Não. Quem foi? Ah, foi um cidadão que morou lá no bairro Piratininga. Nunca ouvi falar. Ah, ele tinha uma esposa, 2, 3 filhos. Você não chegou a conhecer os filhos dele? Não. O que ele fez? Ele fez alguma coisa? Ele se destacou em quê? Em nada. Era só para saber se você conhecia. Não conhecia. Está entendendo, irmãos? Deus te chamou para deixar uma herança nessa terra, para deixar um legado nessa terra, para deixar um bom nome nessa terra, para deixar uma história nessa terra. Mesmo que Jesus não volte nesses dias em que nós estamos vivendo, mesmo que você morra por idade, por já ter 90 ou 100 anos, e Jesus não tenha voltado, mas que em nome de Jesus, quando você estiver chegando ao fim da sua vida, você possa dizer: eu fiz história na minha passagem nessa terra. Porque se você não fizer história, você vai passar como qualquer passarinho, como qualquer animal, como um peixe. Vou lhe dar um exemplo. Meu filho, pastor Washington, ele tinha vários peixes lá no aquário. Aí ele foi viajar, não sei, e os peixes morreram. Ele não enterrou os peixes, ele não deu nem nome para os peixes, nem nome eles não tinham, para dizer assim: isso aqui chamava o Guinho, Zezinho e Luizinho, e aquele ali o Pato Donald. Nem isso. Quer dizer, eram peixes. Morreu, compra outro. Você sabia que infelizmente há pessoas aqui que se você morrer, sua mulher põe outro no lugar? Homens, fale misericórdia. Mas é verdade. Se você morrer, ela casa com outro. Mulheres, vocês sabiam que muitas de vocês aqui, se você morrer, poucos dias depois seu marido põe outra no lugar? E só os que falaram misericórdia não vai pôr. Irmãos, o que vocês falam? Misericórdia, gente. Ou não, tanto faz. Queridos, assim também acontece na empresa. Tem gente aqui que, se for mandado embora amanhã, imediatamente o patrão já põe outro lugar. Por quê? Porque você é uma pessoa sem importância. Para ter uma pessoa como você, eu posso ter quantos eu quiser. O sangue de Jesus tem poder. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça, pelo amor de Deus, e diga assim: em nome de Jesus, eu me revolto contra essa situação. Eu não aceito isso. Eu não vou ser um qualquer. Eu não vou ser uma pessoa comum.
Eu vou ser alguém diferente e que fará a diferença, porque eu sou de Jesus. Se você é dele, aplauda ele, tome posse, receba isso na sua vida, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, eu e você não podemos ser pessoas comuns. Sua família não pode ser comum, sua casa não pode ser comum, sua célula não pode ser comum. A empresa que você tem, por menor que ela seja, não pode ser comum. Aquilo que você faz, as pessoas precisam olhar e dizer assim: puxa vida, eu já vi eletricista bom, agora igual esse aí, está para nascer. Eu já vi pedreiro bom, mas igual esse, está para nascer. Eu já vi professor bom, mas igual esse, está para nascer. Eu já vi patrão bom, mas igual esse, está para nascer. Eu já vi empregado bom, mas igual esse, está para nascer. Eu já vi músico bom, mas igual esse, está para nascer. Eu já vi líder bom, pastor bom, presbítero bom, mas igual esse, está para nascer. Eu posso contar nos dedos os professores incomuns que eu tive na minha vida. Um deles era meu professor de português, seu José Veiga. Era um homem incomum. Tanto é que, até hoje, olha o que é uma pessoa incomum na vida das pessoas. Eu procuro falar um português correto, procuro escrever corretamente, coloco ponto e vírgula, coloco vírgula, hífen, procuro prestar atenção até na pontuação quando eu escrevo. Procuro ter uma letra bonita. Minha letra não é linda, mas é bonita. Dá um show em muita gente aí. Ok, por quê que eu estou lhe dizendo isso? Por causa de um professor incomum que eu tive na minha vida. Professor José Veiga. Se eu sei tocar hoje eu toco, canto um pouquinho. Aprendi com o professor José Veiga, porque ele era meu professor de português, mas ele começou com um projeto aqui em Mogi, chamado Seresteiros Mogianos, que hoje são os canarinhos, que você vê aí, os canarinhos de Itapetí, né? Os canarinhos de Itapetí é coisa antiga. Eu já fui um canarinho de Itapetí, só que eu tinha outro nome. Eu aprendi a tocar com quem? Com esse professor de português. Então, uma pessoa incomum, ela muda as pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa entender, meu irmão. Você precisa entender, minha irmã. Porque senão você é pai e não consegue nem mudar seu filho. Você é mãe e não consegue nem mudar sua filha está se perdendo, e você não sabe por quê. Torne-se uma mãe incomum e sua filha vai mudar. Torne-se um pai incomum e seus filhos vão mudar. Torne-se um líder incomum e sua liderança vai mudar. Torne-se um patrão incomum e seus funcionários vão mudar. Um homem mudou drasticamente a minha vida. Um professor de português. Anos depois, quando eu estava fazendo a faculdade, tive um outro professor. Esse era sobrenatural. Ele dava aula dizendo assim: escreva aí, vírgula, ponto e vírgula, sem ler nada. Ele não lia nada, ele não tinha livro, não tinha apostila, não tinha nada. Mas o pior não era isso. Se alguém se perdia: professor, eu me perdi quando o senhor falou a palavra, sei lá, Constituição. Ele voltava e dizia assim: eu falei Constituição, ponto e vírgula, vírgula,
espaço, na outra linha. O camarada voltava quase que um texto inteiro, tudo na mente. Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu quero aprender com um homem desse. Essas coisas foram me moldando. Esses homens, essas pessoas que Deus colocou na minha vida, foram me moldando. E hoje eu tenho procurado fazer o mesmo para os meus filhos e para aqueles que aprendem comigo. Então, queridos, queridas, em nome de Jesus, que você se torne uma pessoa incomum, para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, alguém dizer assim, olha, eu tive uma líder de célula, aquela mulher era incomum, era sobrenatural. Eu tive um pai, meu pai era assim, 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 era incomum. Deixe um rastro na sua passagem nessa terra, amém? Porque as pessoas vão querer ser como você, se você for incomum. Como é que se torna incomum? Para encerrar, era um homem chamado Matitias, seus 3 filhos e 2 filhas. Ele era um sacerdote, ninguém nunca tinha ouvido falar dele. O nome dele era Matitias Asmoneu, uma pessoa como outra qualquer. Até que um dia levantou-se um ímpio, um endemoniado, um imperador chamado Antíoco Epifânio. E esse camarada simplesmente cismou de chutar o pau da barraca, e ele conquistou Israel. Isso aí aconteceu 175 anos antes de Jesus nascer. E ele chutou o pau da barraca, ele conquistou Israel e disse, eu vou acabar com essa religião. Vou acabar com essa religião que adora um Deus sem face, que adora esse Deus que ninguém nem nunca viu. Eu vou acabar com isso. E ele então se levantou terrivelmente. E Matitias, os 3 filhos dele ficaram na deles. Até o dia em que esse imperador Antíoco Epifânio mandou um exército ir lá onde ele morava. E disse assim, Matitias, o imperador mandou você sacrificar um animal aos deuses dele. E ele falou, isso eu não vou fazer. Não, você tem que fazer. Não faço. Se você não fizer, você vai preso. Eu posso ir preso, mas eu não faço. Quando os soldados viram que o camarada era meio valente, o que eles fizeram? Chamaram um outro judeu e disseram, então vai você e faça o sacrifício. Quando Matitias viu que o judeu, que era um homem da mesma fé que ele, ia fazer aquilo, os dois entraram em briga, e na briga Matitias acabou matando aquele camarada. E aí os soldados vieram para cima, e ele partiu para cima de todo mundo, ele e os seus 3 filhos, e eles venceram aquele exército, venceram todo o exército que estava ali. Dali eles fugiram para as montanhas, porque eles sabiam que a coisa ia ficar preta, como ficou, a coisa ficou feia, porque dali para frente Antíoco Epifânio começou a mandar exércitos para irem lá matar Matitias e a família dele. Só que Matitias não era um homem comum, ele era um homem incomum, ele não era um covarde. E a primeira coisa que alguém que é valente tem, são seguidores. Meu irmão, deixa eu lhe dizer algo, se as pessoas virem firmeza em você, elas vão seguir o Jesus que você segue, mas eles precisam ver firmeza em você.
Se eles verem valentia de Deus em você, eles vão seguir o Jesus que você segue. Mas eles precisam ver que esse Jesus está fazendo algo em você. Se eles não verem Jesus fazendo nada em você, eles vão falar: para que eu quero esse seu Jesus? De vez em quando você está aqui, de vez em quando você chega na empresa, morrendo de alegria. Jesus, Jesus, Jesus. 2 dias depois você está aqui: porcaria, que droga de vida, o patrão não vale nada, não sei o quê. Aí daqui a pouco você está aqui de novo: Jesus, Jesus, Jesus. Aí daqui a pouco, no outro dia: porque minha vida, não sei o quê. As pessoas que ainda não têm Jesus, eles olham isso. E eles veem que esse problema no teu caráter mexe com eles. E eles olham e dizem: não, essa pessoa não é um exemplo para mim. Queridos, as pessoas sabem quem tem a luz de Deus e até respeitam quem tem a luz do cão. Vou lhe dar um exemplo que eu já falei aqui há meses atrás. Um dia eu fui na casa de um camarada que é um artista plástico, e eu fui pedir a ele, isso aí há anos atrás, eu fui pedir a ele que fizesse um trabalho para a igreja. Ele é muito bom. E de repente eu pedi o serviço e tal, e a esposa dele estava ali com ele, uma senhora que morava com ele. E aí, quando terminei de acertar o negócio com ele, sempre eu faço assim, eu oro. Então eu disse: fulano, está fechado o orçamento e tal, agora vamos fazer uma oração, porque eu quero fazer uma oração para Deus usar você, porque é um trabalho que você vai fazer para Deus. A esposa dele olhou para mim e disse assim: pastor, eu vou orar com o senhor, mas eu quero lhe pedir uma coisa só. Eu falei: o quê? Não coloque a mão na minha cabeça. E eu, sem entender, eu falei: mas por quê? Escute, quando uma pessoa tem caráter, tem firmeza naquilo que crê. Ela disse assim: porque eu tenho um santo de cabeça, eu sou do candomblé, e como eu tenho um santo de cabeça, eu não quero que o senhor coloque a mão na minha cabeça. E eu olhei para ela e disse assim: pode ficar tranquila, porque eu vou respeitar a sua fé. Gente, tem gente que é uma praga tão grande que nem sabe. Um dia eu sou do diabo, daqui a pouco, hoje eu sou de Jesus. Não, mas agora eu quero ser do diabo de novo. Agora eu sou de Jesus. Agora eu sou do diabo. Agora eu sou de Jesus. Meu irmão, minha irmã, decida. Até para seguir o diabo ou seguir Jesus, você tem que decidir. Diga amém. Amém. Meu querido, você tem que decidir. Você quer quem? Você quer o diabo? Vai para o diabo. Quer Deus? Vai para Deus. Mas não fique assim, um pé lá, outro aqui. Eu me lembro de uma senhora, logo que eu cheguei aqui em Mogi, ela dizia assim: pastor, eu gosto muito que a igreja tem reunião terça, quinta e domingo, né? Que aí eu venho terça, quinta e domingo, eu estou aqui. Segunda e quarta e sexta eu estou no centro. Eu falei: vai comer pipoca, mulher. Mas na cara dura. Queridos, isso é aquela pessoa comum. É tão comum que nem o diabo quer. Quero dizer para você, sabe por que eu estou com Jesus? Que nem o diabo não me quis. Acho que eu era tão que o diabo olhou e falou: não, nem eu quero você, vai para Jesus, que nem eu te quero. Pelo amor de Deus. Só Jesus te quer, meu irmão. Só Jesus te quer, minha irmã. Que a maioria de vocês, com toda sinceridade, você está aqui porque às vezes nem o diabo te quis. Aí você veio para Jesus. Agora, Matitias, esse era um cara arretado. E ele pegou e disse assim: quem quiser me seguir, me segue, mas eu sou inimigo desse imperador Antíoco Epifânio, e os que ele mandar para cá, eu mato todos, mas eu não me rendo.
Gente, para encerrar essa história, essa guerra durou quase 10 anos. Você acredita nisso? A gente só acredita porque está na história. E Antíoco Epifânio, ele morreu de desgosto. Tamanha era a vergonha que ele viveu, porque ele mandava exércitos para enfrentarem Matitias, e os exércitos eram destruídos. Ele mandava exércitos maiores, e Matitias e a família dele, e agora os homens que foram se levantando com ele, venciam aqueles exércitos. E ele mandava outros exércitos, e de novo era derrotado. E o imperador, ele sofreu tantas derrotas, que a história diz que ele morreu de desgosto. Eu quero dizer a você nessa noite, Deus vai te levantar de uma forma tão poderosa, que o diabo que está agindo na sua vida, ele vai morrer de desgosto. Ele vai olhar e vai dizer assim: não adianta atacar essa mulher, não adianta atacar esse homem. Quanto mais eu ataco, mais eu sou derrotado. Quanto mais eu atrapalho, mais eu sou derrotado. Eu não aguento mais. Em nome de Jesus, Deus vai fazer da tua vida uma chama acesa para vencer toda a força do inimigo. Se você crê e se você recebe, se expressa de acordo com a tua fé, em nome do Senhor Jesus. O teu inimigo vai morrer de desgosto. Eu quero dizer a você nessa noite, durante esses 8 dias, 8 domingos, nós vamos acender as 8 chamas que vão estar aqui nesse candelabro. Mas eu quero dizer a você nessa noite, você vai fazer um ato profético comigo. Antes de nós irmos embora daqui a pouco, você vai, em nome de Jesus, junto comigo, tocar nesse martelo aqui. É o martelo de Thor, apóstolo? Não é o martelo de Thor, é um martelo comum. É só um ato profético. Porque a palavra macabeu quer dizer o quê? Martelo. Eu não quero adiantar muito, porque isso aí nós vamos falar durante os 8 domingos. Mas o martelo, ele tem um mistério, gente. O martelo é isso aqui, uma coisa simples. É um dos objetos mais antigos do mundo. É uma das ferramentas mais antigas do mundo, o martelo. Agora, o martelo, ele tem um mistério. Mas um negocinho desse aqui faz um estrago enorme. Com esse martelinho que está aqui, se eu tiver paciência, se eu tiver persistência, eu derrubo esse salão inteiro com esse martelinho aqui. Quem está entendendo, diga amém. Escute, porque nesses 8 domingos, você vai receber a unção do martelo na sua vida. Você vai se tornar um martelo. Por menor que você seja, por pequeno que você seja, na unção de Deus, veja que esse martelo, ele aqui, ó, é um objeto morto, não vale nada, não tem poder nenhum. Mas se uma mão segurar firme nesse martelo, isso aqui se torna uma arma. Eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, Deus vai transformar você num macabeu. Deus vai te transformar num martelo, e a mão de Deus vai segurar em você. Eu não posso adiantar muita coisa, mas você vai ver cada coisa linda. E quando a mão de Deus começar a te usar
para golpear os problemas, para golpear as tristezas, para golpear a doença, para golpear tudo aquilo que não presta. Quando a mão de Deus começar a te usar para golpear o pecado, para golpear o vício, para golpear o inferno vai ser despedaçado através da insistência da mão de Deus usando a sua vida. Se você crê, se expressa em nome de Jesus como um martelo de Deus. Eu não posso adiantar muita coisa. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Olha a pessoa que está do seu lado e diga para ele assim: meu irmão, eu quero esse negócio, essa unção do martelo na minha vida. Eu quero ser chamado de Macabeu. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: como é que você se chama? Diga para ele, para ela, como é o seu nome? Não, diga assim: meu nome é João, ou é Maria, ou é Antônio. Como é seu nome? Fala o seu nome. Então agora, veja bem, só para você entender o que eu estou falando. Venha cá, Rogério, por favor. Então o que eu quero que você faça pela fé. Então eu estou perguntando para o Rogério: como é teu nome, Rogério? Rogério. Meu nome é Washington. Então o que eu vou dizer assim: prazer, Rogério Macabeu. Você vai dizer o quê? Prazer, Washington Macabeu. Amém? Faça isso agora, pela fé. Olhe nos olhos da pessoa e faça isso. Então, prazer, meu nome é Washington Macabeu. Escute, que eu preciso que você saia daqui nessa noite já sentindo essa unção na sua vida. Gente, esse martelo podia ser gigante, ou podia ser menor do que isso aqui. Esse martelo, numa mão insistente, numa mão persistente, numa mão teimosa, ele destrói tudo isso aqui. Esse martelo, numa mão certa, porque o segredo não é o martelo, é a mão que está segurando o martelo. Se você entendesse que você é um martelo, meu irmão. Eu fui procurar emprego, apóstolo, não consegui. Deixa eu contar um testemunho rapidinho, que isso aí eu ouvi hoje, eu preciso contar. Eu e minha esposa, nós estávamos assistindo um programa que era de top model, negócio de top model, de modelos. Não sei se vocês viram, mas tem. E eu estava assistindo com a minha esposa, mais ela do que eu, porque ela gosta. Amém. Que agora nós temos uma neta que é modelo, né, pastor Washington, pastora Glaucia. Agora tem uma neta que é modelo, né? E nós estávamos assistindo esse negócio do modelo. Escuta só para você ver que coisa. Hoje à tarde. E aí era assim: eram 3 modelos, a Coco Chanel, a outra lá, Coco Chanel, uma outra lá que eu não sei o nome, e aquela morenona lá, como é o nome dela? Naomi Campbell. Então era Coco Chanel, Carolina Herrera e Naomi Campbell. As 3, as modelos chegavam diante delas, e aí era uma coisa humilhante, irmão. Aí a moça erguia assim: eu quero ela, ou então, não quero. Já pensou, você chega assim, tem 3 pessoas, se as 3 escolhessem, você dizia: ai, as 3 me escolheram, mas eu quero a Naomi. Mas tinha gente que chegava lá
e nenhuma das três levantava a plaquinha, ninguém escolhia a menina. A todas elas, quando viu que ninguém escolhia, o camarada dizia assim: querida, ninguém te escolheu. A mocinha pegava e falava: tudo bem, e ia embora. O derrotado é assim, aceita a derrota, tranquilo. Já estou acostumado a ser derrotado. Mas houve uma, que essa prendeu a minha atenção. Quando ela chegou, nenhuma das três levantou a plaquinha aceitando ela. E ela foi a única que perguntou: por que eu não fui aceita? As três, não eram três coitadinhas. Era a Carolina Herrera, a Naomi Campbell e a outra, Coco Chanel. Gente importante. Ficaram assim. Aí não, porque do seu cabelo, porque não sei o que e tal. Mas quando foram querendo cair fora, ela disse assim: não, eu quero saber por que vocês não me aceitaram, porque eu preciso saber o que aconteceu, porque eu preciso saber onde é que eu errei, para eu não errar mais. Gente, e eu sei que aquela moça foi tão martelo, que imediatamente uma daquelas moças que tinha rejeitado ela disse assim: eu quero uma moça igual você, eu quero, é de gente assim que eu preciso. E ela foi chamada no lugar de uma outra que ia ser chamada. Ela pegou o lugar da outra. Sabe por quê? Porque ela era um martelo. Diga assim, em nome de Jesus: eu nunca mais vou deixar Satanás me derrotar. Eu nunca mais vou ficar caído no chão. Amém. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba só